Fala galera, beleza? Eu sou o Renan Marcel, espero que vocês estejam bem. Vou gravar para vocês um videozinho sobre esfera, em que eu vou fazer uma representação para vocês começarem a ter uma ideia do que é essa tal esfera, alguns elementos que são importantes, e a gente vai falar de secção na esfera. Para isso, eu peguei um exercício já um pouquinho antigo, mas de um vestibular aí de uma universidade super conceituada, que é a FEI, tá bom? Então, vamos lá, gente. Seguinte, ó. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ler com vocês e vamos identificar algumas informações, tá? Olha só, uma esfera de raio 10 centímetros é seccionada. Então, primeiro de tudo, se você não sabe o que é secção, gente, é um corte, tá bom? Então, você tem uma esfera e você vai fazer um corte nela por um plano distante 7 centímetros de seu centro. Então vamos começar a tentar entender o que está acontecendo aqui. Tá? Então a esfera de raio 10 centímetros, e aí você pode falar, é o R igual a 10. Mas gente, vamos tomar um cuidado pequeno, porque assim, eu vou mostrar para vocês que na sequência ele já fala assim, ó, o raio Rzinho da secção é tal, ok? Então se você usou, por exemplo, que R é igual a 10, você pode acabar se confundindo. Então, eu vou dar uma dica para vocês, tá? E aí vamos ver se vocês gostam dessa dica. E se não gostar, tudo bem, gente, é só não usar, tá? Então aqui, ó, beleza, coloquei aqui a minha esfera, minha representação de esfera, tá, gente? Eu sei que isso daqui é uma circunferência, mas se você quiser muito representar... isso aqui é uma esfera, então o que você pode fazer para representar isso daqui como uma esfera? Gente, coloca um curvadinho aqui, ó. E coloca um outro curvadinho ali, ó, para você ver que tem profundidade. Tá? Se você quiser muito, ter uma ideia de esfera, você poderia também colocar uma coisa assim, ó. E colocar uma coisa assim lá atrás. Então, aí você começa a ter uma ideia de profundidade, tá? Então seria alguma coisa parecida com isso para você ter uma ideia de que é uma esfera. Então, isso daqui, inclusive, ó, você até poderia colocar sem ser pontilhado, porque isso aqui você está vendo, e a mesma coisa para esse daqui, ó. Tá bom, gente? Mas você não precisa, tá? Beleza, agora que você já tenha uma ideia do que é a esfera, que eu acabei de mostrar para vocês, vamos colocar essas informações. Então ele diz que que ela vai ser seccionada, então ela vai ser cortada por um plano. Então vamos supor que tem aqui, ó, um plano. Estou representando aqui um plano. E esse plano ele está cortando essa nossa esfera. Depois eu vou tirar algumas informações, tá, gente? Então seria alguma coisa assim, ó. Aquilo ali a gente não tá vendo, porque ele está por detrás da esfera. Você nem precisa mostrar, tá bom? Porque senão ele vai acabar ficando muito grande. Mas, gente, aqui vai estar o diferencial. Quando ele cortou, esse plano ele cortou a parte do plano vermelho, né? Geralmente a gente usa o plano como sendo alfa, para representar. Mas a parte que está entre, que é comum, ou seja, a intersecção entre a esfera e esse plano em vermelho, vai ser, pensa numa fatia da esfera. A fatia da esfera vai ser um círculo, né? Então pensa numa rodela de limão. Então existe aqui, ó, vou tentar mostrar para vocês. Existe aqui como se fosse essa tal rodela que eu acabei de lhes falar. Tá, gente? Então existe aqui, ó, em vermelhinho. E agora, só para não ficar tão poluída essa imagem, eu vou tirar isso daqui, ó, que eu acabei de mostrar para vocês que ela tem uma profundidade, tá bom, gente? Mas só para não ficar tão confuso, para não ficar tanta informação, tão poluído. Então, tem essa secção aqui que eu estou colocando de laranjinha, tá? Então vamos colocar essa secção aqui de laranjinha. Isso aqui é a tal da secção. E ele disse que no final do exercício você vai ter que falar o raio dessa secção. Ou seja, o raio dessa secção, gente, vai ter um centro, né? Então vamos colocar que o centro está aqui.
e tem isso daqui, ó. Vou colocar um pouquinho para cima. Basicamente é isso daqui, ó. Não tá perfeito, mas é isso daqui. Tá? Então existe aqui o raio da minha secção e eu vou chamar esse raio... Gente, eu vou colocar outra cor só para não confundir com o vermelho, tá bom? Depois a gente vai mudando as cores. Vou colocar esse daqui de roxo e esse raio da secção, ele fala pra gente chamar de errinho, tá? Por que errinho? Porque a nossa esfera, eu vou colocar que o raio da esfera é errão. Então pensa que o círculo é uma coisa pequenininha, por isso que eu estou chamando de errinho, e a esfera, que é uma coisa grandona, eu estou chamando de errão. Então o Rzão vai ser 10. Então você até pode vir aqui no cantinho, né, e anotar as informações. Errão é 10 centímetros. Aí ele fala também que o plano está distante 7 centímetros do centro, então aqui existe um centro da esfera, que aí você pode chamar de O, você pode chamar de C, vou colocar aqui de C, tá bom? Mas ele disse que está distante 7 centímetros, então vamos lá. Vou colocar aqui uma outra cor, vou colocar aquele verdinho, tá? Então, esse carinha aqui, essa distância, ó, ele deu pra gente que a distância do plano, sempre distância, gente, quando a gente fala em falar distância, sempre a distância ela é perpendicular, é linha reta, tá bom? Então aqui, gente, já sabemos que existe escondido um ângulo de 90 graus, porque a menor distância sempre forma 90 graus. Então, já coloquei aqui o meu 90 graus. Isso daqui está, como vimos, a 7 centímetros. Então, vou escrever aqui ó, que essa distância é 7 centímetros. O raio a gente não sabe, beleza? Mas vamos colocar aqui que essa distanciazinha D é 7 centímetros. E ele pede para a gente descobrir quanto que é o Rzinho. Só que esse raio aqui, eu ainda não mostrei onde é que está o raio da circunferência, da esfera. Gente, o raio dessa esfera ele pode aparecer em vários lugares, existem infinitos raios. Só que o que é interessante? É interessante a gente tentar conectar essas três informações, do raio da secção, do raio da esfera, com a distância. Então, o raio que vai me interessar é esse raio que eu estou fazendo agora. Vou fazer ele inclusive de azulzinho, que é o raio da esfera. Ó, fechei aqui e aqui vai ser o raiozão da esfera, que é 10 centímetros. Gente, para vocês não confundirem o raio grande com o raio pequeno, eu tenho o costume de, ao invés de usar raio da secção, como R minúsculo, eu costumo usar como S, pensando na secção, tá, gente? Então eu usaria Szinho. Mas como o exercício ele deu um destaque que ele quer que seja, ó, ele quer que seja um R minúsculo, aí então vamos usar como um Rzinho, mas aí eu já deixei a minha dica para vocês. Gente, ele não sabe quanto que é isso daqui, mas olha só, se eu olhar somente, agora deixa eu tirar, né, o laranjinho, vou dar o meu novo destaque. O meu destaque vai ser para esse triângulo aqui, ó, que apareceu. Se eu olhar para esse triângulo aqui, laranja, e der uma atenção para ele, galera, somente esse triângulo, se eu pegar esse triângulo aqui, é um triângulo normal? Não, ele é um triângulo retângulo. E o que a gente sabe sobre o triângulo retângulo? Ó, que é R, né? Que é o R que a gente quer descobrir. Gente, triângulo retângulo, se você tem dois lados, você consegue descobrir o terceiro, utilizando o Pitágoras. Então, se vocês se lembram bem, eu falei que Pitágoras é uma das coisas mais utilizadas na matemática, na geometria. Então, como que a gente vai fazer isso daqui? Olha, identifica quem é a hipotenusa. E a gente vai fazer um Pitágoras.
Se você não se lembra, a hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Mas considerando que nesse momento da vida eu acredito realmente que vocês já estão familiarizados com isso, eu vou colocar direto, tá bom, gente? Então ficaria, ó, hipotenusa ao quadrado, cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado. E eu vou terminar essa conta aqui. Então ficaria 149 rzinho ao quadrado. E vamos terminar essa conta. Considerando que é uma equação que vai me dar como resultado o raio, e o raio ele é uma medida, eu vou dar um destaque que só pode ser uma medida positiva. Tá? Então, quando eu vou fazer a operação inversa dessa potência, desse expoente 2, seria a raiz quadrada. Lembra que em outras situações você também teria que considerar o valor negativo também, tá bom? E é isso daqui, ó. Então, a alternativa correta que vocês deveriam assinalar é a alternativa C. Então, o raiozinho da secção vai ser raiz de 51. Bom, tá aqui, deixa eu dar um zoom out para vocês finalizarem com a imagem do exercício como um todo. Gente, é isso, basicão, para vocês enxergarem essas coisas. Faz uma representação, lê, coloca no desenho, bonitinho, tá bom? Organizadinho, que vai rolar. Galera, se vocês ainda não são inscritos, por favor, se inscrevam no canal. Deixa nos comentários, deixa um like também, me apoia e a gente vai ficando por aqui. Eu espero vê-los no próximo vídeo, tá bom? Grande abraço, até mais e tchau, tchau!